Micropênis é o nosso tema de hoje. E se você não me conhece, meu nome é Kimberly Bernardes. Eu sou a mãe dos meninos aqui nas redes sociais. Eu sou mãe de 3 meninos, do Léo, do Ravi e do Adam. E eu falo aqui nas redes sociais sobre a maternidade de meninos. Eu trago aqui informações que ninguém traz, né? Coisas que não é tão aberto para as mães, né, gente? Porque a gente sabe que tem um grande tabu sobre quando o assunto é meninos, quando o assunto é sobre meninos. Vocês vão entrando aí, oi para todo mundo, e eu vou ver aqui como é que eu faço para convidar a doutora. Vamos ver se ela já tá aqui. E quem vai falar sobre esse tema aqui com a gente? Oi, gente. Quem vai falar sobre esse tema aqui com a gente é a doutora endocrinologista pediátrica, Luciana Naves. Eu vou ler aqui para vocês as qualificações dela, mas na hora que ela entrar aqui, ela vai também se apresentar pra gente, ó. Boa Olá, noite, boa tudo bem? noite. Eu tô bem, e você? Tudo bem, já ia aqui te apresentar, mas já que você já entrou, já se apresente pra gente aqui. Deixa eu só ver que vocês estão me vendo bem aí? Tem um risquinho bem no meu rosto aqui, mas vocês estão me vendo, tá Não, pra tranquilo. gente aqui tá normal. Tá de Gente, fala boa? aqui se vocês estão vendo a doutora bem aí, porque eu tô vendo e escutando ela muito bem. Tá me ouvindo bem aí também, né? Sim. Então, fechou. Pessoal, eu sou a doutora Luciana Naves, eu tô falando atualmente aqui de Brasília. E eu conversando com a Kimberly, conheci ela no final do ano passado, a gente começou a conversar. Eu achei o trabalho dela muito interessante, quero te parabenizar também, Ah, porque é muito obrigada. legal as informações que você dá para mãe de menino, porque a gente sendo menina, né? Você foi criada a vida inteira de uma forma e de repente você tem que lidar com um mundo completamente diferente. Menina, e o pior, eu tenho 5, nós somos 5 meninas lá em casa. Eu tenho 4 Pois é. irmãs. Então, assim, um mundo Ninguém completamente sabe de diferente. nada. Um Mas mundo, assim, paralelo. você tá se saindo muito bem, Muito parabéns. obrigada. E aí, carinhosamente, ela me chamou da médica dos hormônios, né? Que ela é mãe dos Eu meninos e amei. eu médica dos hormônios. E eu amei, amei, amei. Pois é. E eu tô aqui pra gente conversar um pouquinho, tirar algumas dúvidas básicas de vocês, que eu sei que vocês têm bastante dúvida com relação ao micropênis, né? Anda se falando bastante nesse tema atualmente. E aí, vamos conversar um pouquinho. Eu sei que a Kimberly coletou algumas informações, vocês vão mandando aí também que a gente vai respondendo. Perfeito. Então, eu quero começar fazendo algumas perguntas que teve lá na caixinha. E lembrando que eu selecionei algumas, gente, porque teve muita pergunta repetida. Então, eu selecionei algumas aqui para não ficar repetitiva para a gente, para ser o mais claro possível, né? Para a gente não tomar muito tempo de todo mundo, mas ser muito claro, porque eu acho que nem nós falou, né? Nós, por sermos meninas, a gente acaba não tendo muita informação. E na internet, gente, existe muito conteúdo, infelizmente, como se diz, até eu li hoje, de charlatões, né? Porque como tem esse tratamento para o micropênis, então eu acredito que tenha muito isso, né? Então muita gente tenta ganhar dinheiro em cima disso. Então por isso que eu trouxe a doutora aqui para esclarecer para a gente de uma maneira assim muito segura e muito verdadeira, porque é isso que eu gosto de trazer aqui no meu perfil, né? Que nem você Uhum. falou do que eu trago e eu estudo bastante para não trazer bobagem aqui para ninguém, porque a gente já não tem informação e quando a gente ver alguma coisa na internet, ainda a gente tem que pesquisar ainda se aquilo é verdade ou não, eu acho que é muito difícil para a mãe com tanto problema que a mãe já tem, né? Exatamente. É muita Então, informação hoje que tem mesmo na internet, e não só na internet, né? A amiga que escuta da amiga que vai em tal médico. Então, o que eu sempre falo para todos os meus pacientes, para todas as pessoas que me procuram, é quando vocês forem no médico, pesquisem onde esse médico formou, né? Vê toda a ficha dele lá, como ele, onde ele estudou. Se possível, se esse médico tiver Instagram, entre no perfil, vê se vocês também se identificam ali com o pensamento desse médico, né? sim. E o que eu sempre falo para os meus pacientes, para os pais, é o seguinte, Kimberly: às vezes os pais chegam querendo A, B, C, já chega com a receita lá prontinha, né? Eu falo, peraí, eu escuto vocês, mas minha responsabilidade, primeiramente, é com a criança. Sim. Então, é sempre isso, eu gosto de deixar muito claro. Tem muitas informações hoje falando sobre essa epidemia de micropênis. Primeiro, isso não existe, tá? É porque hoje a gente tem muita informação e uma informação puxa a outra. Então, no algoritmo funciona assim, né? Uma vez que Sim. você pesquisa um conteúdo, aquilo ali começa a aparecer mais para você e dá essa impressão que existe essa epidemia.
não existe uma epidemia. O que existe atualmente é uma exposição das crianças a, por exemplo, disruptores hormonais, os famosos desreguladores endócrinos, que eles atrapalham a produção hormonal e podem dar puberdade precoce nas meninas, interferir na fertilidade. Nos meninos também pode atrapalhar a produção de testosterona. Então, assim, micropênis, vamos pegar pelo conceito dele. Micropênis como doença é raro, tá? Sim. A gente tem uma tabela baseado ali na idade de cada criança e essa medida tem que ser feita de forma muito correta por um profissional especializado. Quem é meu paciente sabe que no consultório eu estico ali, eu já vi algumas perguntas aqui perguntando se é com ele ereto e tudo mais. Todos os estudos que a gente tem é com o pênis esticado. Todos os estudos que a gente tem de criança. Por quê? É difícil você pegar uma ereção de uma criança no consultório em ambiente de análise de estudo para poder documentar. Esse fica super nervoso, tudo encolhe. Menina do céu, eu tenho que lidar na brincadeira. Eu falo, não preocupa não, isso aqui a tia vê todo dia, tem vários ali fora que eu vou ver também. Porque eles ficam roxos de vergonha. Mas é importante. E outra coisa também que eu sempre gosto de deixar claro é que isso não pode, sempre tem que ser feito com o pai e a mãe junto, tá? Nunca acostume a criança de que aquilo ali ver a genitália dela é normal, jamais. Então, o conceito de micropênis, a gente tem uma tabela baseada na idade da criança e o tamanho do pênis correlacionado com aquela idade, né? Certo. E ele tem que esticar mesmo, você tem que esticar para ter o tamanho. Principalmente quando a criança é gordinha, né? Eu vejo muito sobre... Porque a maioria das crianças gordinhas tem o pênis pequenininho. Mas também tem essa discrepância, né? Na gordurinha ali. Aí, o que acontece? Quando tem a obesidade associado, a gente enfrenta dois problemas. Tem uma questão de aumento de gordurinha ali na região, então dificulta a gente analisar o corpo, o tamanho do pênis em si, porque uma parte dele está embutido na gordurinha. A gente enfrenta esse problema. Mas tem outra coisa muito importante. A criança que tem obesidade ou adulto, por exemplo, o homem, para crescer o tamanho peniano, ele precisa da testosterona. A testosterona é convertida em dihidrotestosterona, vai lá e faz efeito. No tecido de gordura, existe uma enzima que inativa essa testosterona e converte ela em hormônio feminino. Então, o menino que tem obesidade e está passando pela puberdade, ele precisa tomar, nós precisamos cuidar dessa obesidade dele, porque senão pode afetar o tamanho peniano, sim. E aí, vocês já viram que o menino tem... peito. Exatamente. Então, o hormônio feminino deixa o pipiu menor e dá ginecomastia. E aí, esse é o caso também muito comum no consultório. E aí, qual que normalmente na clínica, assim, o menino que tem o peito, eu não sei, eu falo peito, né? Eu não sei como é que é o nome. É ginecomastia, o nome chique. O nome chique é esse, mas vamos falar a linguajar das mães, que o menino que tem peitinho, então normalmente ele pode ter essa alteração no hormônio e também tá não o micropênis, não o diagnóstico do micropênis, mas pode estar um pouco diminuído. Pode. E aí pode afetar o crescimento e a puberdade dele. Aí o que acontece? A ginecomastia, ela tem estágios também. A ginecomastia puberal seria uma ginecomastia normal pela idade. Porque o menino entra na puberdade, o menino, ele produz um pouco de hormônio feminino. Assim como nós, mulheres, também produzimos um pouquinho de testosterona. É normal. Certo. Mas, se esse menino tem uma grande quantidade de tecido adiposo, de gordura, a testosterona dele vai ficar baixa e o hormônio feminino fica mais alto. Aí piora a ginecomastia e o tamanho peniano fica menor. Entendi. Então, o que acontece? Aí que as mães aqui estão mandando, meu filho tem 12 anos, tem 10 anos, tem tantos centímetros. Então, existe essa tabela, mas me tira uma dúvida. Até uma mãe me mandou no privado, Kimberly, meu filho tem 12 anos e ele tem 6 centímetros ereto. Uhum. E aí eu fiz uma pergunta para ela, como se diz, até leiga, mas para mim poder te perguntar aqui. Perguntei para ela o tamanho da criança, porque eu acredito que isso voga muito, né? Porque, tipo assim, se a criança é grande, com certeza o pênis tende a ser maior. E é uma criança pequena ou não tem isso? Não, então essa tabela, então, ela é mais fidedigna do que a gente imagina. Perdão? Faz a pergunta de novo? Então, a tabela que vai colocar o menino ali no micropênis ou não, então ela é bem, fala, fidedigna, se eu não me engano a palavra. Isso mesmo. Então, a gente pode confiar mais nela do que
a gente tem que confiar mais nela. Então, é uma tabela que faz a aferição do tamanho peniano dos meninos brasileiros, desde bebezinho até finalizar, tá? Ó, a média, quando o bebê nasce, eu acredito, é muito difícil alguma mãe me falar se algum pediatra já mediu desde bebê. Geralmente não costuma medir. Tem 3 filhos, nunca foi medido. Pois é, tem que medir, tá? Tem que medir. E os profissionais têm que ser ensinados a fazer essa medida de forma correta. Pega aquele protótipozinho aí que você tem, tá aí perto de você? Vamos ver se eu Tá, consigo te ensinar. pera aí, vamos lá. Ele tava, agora eu perdi ele aqui. Pera aí, que eu Perdeu. vou achar. Vê se Achei. você acha aí. Achamos ele e já estamos com a fita. Pronto. Então, como que a gente tem que medir o tamanho peniano de forma correta, né? Você vai colocar a criança de barriguinha para cima. Isso mesmo. E aí, ó, no tamanho do pipi, você vai pegar uma régua. Eu meço no consultório com abaixador de língua. Então, tem que ser uma estrutura rígida, você vai pressionar contra a pele Então, da região pubiana aí. Então, vamos pegar uma lixa de unha. Pode ser? Só cuidado com a lixa, gente, se alguém for medir em casa para não machucar. Gente, não vamos pegar a lixa Mede com então, uma não. régua. Pega uma régua. Não tem a régua aqui no momento, mas nós tem régua aqui, então vamos usar a régua. Pronto. Aí, o que eu oriento a fazer? Isso. Você vai colocar isso daí na parte... É aí mesmo. Aqui. Exato. Daí você vai pressionar isso até sentir o osso. Porque no bonequinho não tem osso, mas na criança você vai sentir. Certo. Com a outra mão, você vai segurar a cabecinha do pênis e vai esticar. Organiza a mão aí. Pera aí, então, pra gente conseguir ver aqui, ó. A gente vai fazer assim e vai puxar assim. Isso. Expõe a cabecinha, então tira a pele, porque a pele não conta. Certo. Expõe a cabecinha e estica até lá em cima. Então vamos fazer isso com o nosso menino aqui também, porque ele tem cabecinha aqui. Isso. Dessa forma, a gente consegue ter uma medida correta. E é para esticar mesmo, gente. No consultório eu estico. Ó, vamos lá, esticando mesmo pra poder... E aí, tá sem áudio o meu ou da doutora? Acho que aqui tá normal. Confere aí pra mim, gente. Agora melhorou. Não, tá com eco um pouco. Porque pra mim aqui tá normal. Tava normal o seu. mesmo. Gente, comenta aqui se pra todo mundo tá sem áudio ou só pra alguns. Porque às vezes vocês mesmos aí sem querer. Tá com um pouco de eco, não tá? Pra mim tá normal. Pra mim tua voz tá maravilhosa e vocês comentem aqui pra gente. Aqui o meu tá com um pouquinho de eco. Mas eu não sei como resolver isso, porque não tem nenhum outro dispositivo ligado. Não, às vezes é o ambiente que a gente tá mesmo. Mas tá, como diz, tá com eco, mas tá ruim pra vocês ouvir, gente? Porque... Aí eu acho que agora melhor. Não, ainda tá. Não, tá normal. É só o da doutora que tá com eco, mas eu acho que pra alguns vai estar com eco, outros não. Aí, ó. Tá vendo? Tá. Então, vamos gente, continuar. ó, vamos continuar aqui. Qualquer coisa vocês vão falando pra gente aqui. Então, a gente vai encostar no ossinho da criança, a régua, e vai puxar aqui. Puxar com a outra mão e esticar. Esticar o máximo possível. Exatamente. No consultório, gente, eu estico mesmo. O menino fala assim até, ai meu Deus, calma, segura, vamos esticar pra gente medir. Então tem que esticar, porque às vezes os pais medem em casa com o pênis flácido, não mede dessa forma, e aí fica pequeno mesmo. Certo. E aí dá essa impressão de que tem uma epidemia de micropênis. Isso não existe. Tá? E aí, esses dias eu até vi um vídeo que estava muito viralizado falando sobre os alimentos. Porque os produtos, eu já vi vários estudos que realmente interferem. Mas a alimentação, tirando, claro, que a alimentação que vai fazer a criança ficar obesa ali. Mas a alimentação em si, esses industrializados, eles realmente afetam nessa parte? O que eles afetam? Eles não afetam só nessa parte. Eles afetam no metabolismo como um todo. Então, hoje a gente vive, sim, uma epidemia de ingesta de industrializados em excesso. Então, esse estilo de vida, ele tende a piorar a produção hormonal. Certo. Entendeu? Então, tanto é que a gente vê hoje até homens adultos passando por uma testosterona baixa muito mais cedo do que antigamente. Sim.
Então, a gente percebe que o estilo de vida influencia muito na produção hormonal. Isso é verdade. E para o menino ter um desenvolvimento do tamanho peniano, tamanho testicular, reprodução lá na frente, tudo isso interfere, a alimentação e o estilo de vida. Por isso que eu pego no pé. Gente, a base, o bem feito, funciona. Né? O básico bem feito funciona. Alimentação saudável e esporte. Toda criança tem que ter. Sono, tem que dormir bem à noite, porque isso interfere todo no ciclo do GH, no ciclo do cortisol, da testosterona, tudo isso. Então, às vezes parece que a gente está falando muito, mas é a maior verdade que tem. Certo. Tem uma pergunta aqui que eu até acho interessante aqui, ó. Ó, quando estica, seria eretro que vocês falam ou é mole? No consultório, geralmente é mole. Sim. Então, eu que vou esticar mesmo. Tem tamanho peniano que quando ele tá ereto, ele fica até maior. Isso acontece. Mas é o que eu disse. Todos os estudos que a gente tem são com o pênis esticado. Porque nem sempre a gente consegue uma ereção da criança no consultório. Às vezes, quando é muito novinho, você vai manipular ali e às vezes acontece, né? Mas depois não acontece mais. Na adolescência, pelo contrário, eles ficam muito nervosos e aí até tende a ficar um pouquinho menor. Então eu tento levar ali na brincadeira e estico mesmo para ver se fica para ver se melhora o tamanho. Certo. Doutor, eu vi aqui o que tem mais aqui é gente perguntando do tamanho de 11 12 anos. Você poderia falar pra gente a média para as mães, assim, quando o menino tem essa idade? A média dessa idade é mais ou menos de 7 a 8 centímetros. Se tiver menor que isso, convém investigar. Certo. E aí, então, eu vou fazer as perguntas aqui, é bom que a gente já entra nessa parte da investigação, ó. Ai, do bebê eu acho que eu não falei, né? Não. Do bebê é 2,5. Então, o bebê recém-nascido, no caso, a gente colocou a régua ali, tem que dar 2,5. Deu menos, Isso. a gente já Deu pode menos começar a que investigar. pode começar a investigar. Inclusive, isso é um dos casos que a gente é chamado no hospital para avaliar bebê internado, que tem alguma genitália atípica. Pode acontecer micropênis. Se tiver ainda, você não conseguir palpar as duas bolinhas, é pior ainda. Então, precisa acompanhar. Entendi. E aí você falou, tem até um comentário no vídeo que eu postei hoje, de uma mãe falando que a criança, ela não falou a idade, eu até perguntei lá, mas depois eu não consegui ver se ela respondeu, que a criança não consegue pegar o pipi pra fazer xixi. Então é um caso extremo, né? E aí ela falou lá que já viu no SUS e não teve nenhuma orientação. Então eu vou aproveitar e fazer essas perguntas aqui, que aí eu já quero te fazer outra pergunta relacionada a essa questão do SUS. Tá. Ó, qual profissional devo procurar? O pediatra, urologista ou endocrinologista pediátrico? Euzinha, endócrino. Endócrino ou uro. Se o pediatra for bem treinado, se ele souber avaliar, se ele fizer o tamanho peniano dessa forma, a gente consegue confiar. Certo. Mas ele consegue passar o tratamento ou não? Não. Ele consegue avaliar e encaminhar. Isso. Toda consulta pediátrica deveria ser a medida do tamanho peniano, tá? Mas se tiver alterado, quem faz o tratamento é o endocrinologista pediátrico. Então, a gente está como se diz, que nem você falou, né? Os pediatras têm muito essa dificuldade, que até a gente está tendo dificuldade, eu vejo muito, até na questão da fimose, que é uma coisa natural que deveria ser para os pediatras ali naquelas consultas, principalmente nos primeiros meses, os pediatras não estão avaliando nem a fimose. Então, tá ficando muito difícil essa questão, né? Uhum. Porque aí que nem eu brinco que eu sou defensora dos meninos. Porque a gente sabe o tanto que isso afeta a autoestima lá na frente. Afeta muito, Kimberly, afeta muito. E o que mais me preocupa, assim, é que a janela de tratamento que a gente tem é na infância. Se deixar passar, então, assim, quando eu trato micropênis no consultório, existe um limite. Quanto mais velha a criança estiver, menos ela responde ao tratamento. Funciona mais ou menos igual ao hormônio de crescimento. Quanto mais cedo a gente começa a tratar, melhor a resposta. Então, se eu vou confiando, falando, não, na puberdade vai crescer, fica tranquilo. Não vai, gente. Não vai. Então, precisa ter um diagnóstico muito bem feito para o tratamento ser bem feito. Depois que passou a puberdade, ficou daquele tamanho, acabou. Não vai aumentar mais. O que a gente tem hoje aí, né, são até preenchimentos. O pessoal fala, os urologistas fazem bastante. Então, preenche com ácido hialurônico. Mas esse preenchimento, ele melhora a largura, ele não melhora o tamanho.
Ah, Entendeu? Então, entendi. por que, olha, talvez se esses homens de hoje tivessem sido avaliados por um endocrinologista pediátrico na infância, não precisava estar aí usando isso agora. E que nem nós está falando, né? O tanto que isso afeta. E hoje, né, a gente vai Afeta entrar até num muito. assunto que não tem nada a ver com a live, mas só pra gente fazer um paralelo. O quanto as coisas que estão acontecendo aí, que os homens estão fazendo, muita gente, né, quando vai avaliar, fala, ah, é porque eles odeiam as mulheres. E tudo isso a gente consegue colocar nessa falta de autoestima. O quanto eles, como se diz, o fato deles não se gostarem, eles, como se diz, transfere para o outro. Então, eu acho Exatamente. que a importância da gente cuidar dos nossos filhos vai muito além de cuidar só dos nossos filhos, né? Eu acho que a gente cuida de uma maneira geral da humanidade. Quando a gente tem Exato. esse olhar para os nossos meninos, porque é que nem eu falo, né? As pessoas. Nasceu um menino, que nem uma moça compartilhou o vídeo que eu postei hoje, e ela colocou assim no stories dela pais ouçam, tipo, atenção pais, tipo, tirando das mães, sabe? E infelizmente, você pode até falar dessa realidade no consultório, qual que é a porcentagem de pais que levam os meninos? É menor. Mas, assim, eu tenho percebido uma equiparação, assim, uma igualdade. Hoje os pais estão indo mais com as mães. Graças a Deus. Graças a Deus. Antigamente era a mãe que ia mais. Hoje os pais também estão se preocupando. E quando diz respeito a essa condição em especial, os pais ficam muito preocupados. Graças a Deus. É Entendeu? porque eles sabem, na realidade, o quanto afeta isso lá na frente. Afeta muito, Né? afeta muito. Já tem estudos que relacionam quadros depressivos, ansiosos, a essa dificuldade da saúde sexual. Então a gente sabe que lá na frente é muito importante, né? Tanto para o menino quanto para a menina. Então é um assunto que tem que ser tratado com muita seriedade. Certo. A partir de qual idade devo procurar um profissional para avaliar? É isso, pessoal, desde o começo. Então, se o bebezinho tiver menos de 2,5 centímetros, já é hora de olhar, tá? E é muito interessante porque o melhor momento de tratar, a gente consegue tratar tamanho peniano até os 6 meses de vida e depois lá na frente também pode tratar. O menino, ele passa por uma condição até os 6 meses que chama mini puberdade. Então, ele produz, se a gente dosa a testosterona de um bebezinho de mais ou menos 4 meses, ele tem uma testosterona igual de um menino de 12, 13 anos. Que legal! E aí o eixo deu 6 meses de vida, o eixo adormece e ele vai acordar só na puberdade. Então, a gente perde uma janela de tratamento importante. Olha como é importante avaliar o tamanho peniano na maternidade. E quase ninguém faz isso. Gente, achei interessantíssimo isso. Ó, fiz uso de progesterona na gestação. Pode levar o micropênis? O que eu devo ficar atenta? Primeiro, a primeira parâmetro de atenção é o tamanho peniano. Se o pênis está normal, agora, a gente sempre tem que medir. Então, é importante nas consultas de rotina avaliar se o pênis está crescendo de acordo com a idade, tá? Se tiver menor, a gente vai avaliar as causas e uma das causas é o uso de medicação na gestação. Então, a progesterona já foi relatada, tá? Anticonvulsivantes também já foram relatados. E alguns relatos de paracetamol na gestação, e sempre assim, no primeiro trimestre. Porque o primeiro trimestre é onde tudo está sendo formado. Sim. Então, atenção com as medicações que são usadas nesse primeiro trimestre. Mas a gente sabe que, assim, muitas mães usam escolhido, principalmente hoje que tem muita reprodução assistida, é utilizado. Então, os estudos se confrontam um pouco. Tem algumas meta-análises que reúnem e falam que tem alguma alteração, outros falam que a gente não pode bater o martelo e direcionar exatamente ao uso da progesterona. Então, a gente fica nesse jogo. Certo. Eu achei uma pergunta aqui muito interessante, ó, perguntando se uma criança com uma formação na perna interfere no tamanho do pipi. Mas, tipo assim, uma criança com uma formação de modo geral, interfere? Não. Eu precisaria entender melhor de onde surgiu essa malformação. Se foi só uma malformação óssea, muscular, acredito que não. Certo. Agora, como se diz, vamos aqui para o outro extremo. Uma criança que tem muito grande é um problema também ou não? Pode ser. Certo. Porque da mesma forma que a menina tem puberdade precoce, o menino também. Isso é uma grande dificuldade que a gente enfrenta no consultório. Por quê? Que acho que é o máximo, né? Exatamente.
Entendeu? Então, pode ter uma criança de 4, 5 anos que tá com um tamanho peniano enorme, já tem pelo, e às vezes a família não entende, não tem ninguém para orientar, acha aquilo incrível. E não, tá? Pode ser até um tumor de adrenal que precisa ser tirado. Então, precisa ser avaliado. Se tiver muito grande também, tá errado. Nossa, maravilhoso essa parte aí, porque que nem você falou, né? A maioria acha que é o máximo e pronto. Gente, melhorou o áudio aí? Será que eu tô Dá um, muito longe? porque deu uma falhadinha pra mim, mas logo voltou. Eu tô vendo se tem algum outro microfone meu aqui, porque às vezes o meu tá interferindo aí no seu, mas eu acho que tá só um mesmo. Eu tô sem microfone, eu tô no celular normal. É o meu. Deixa eu tirar o meu microfone, às vezes melhora o. Agora, vamos ver. Vê se você está me ouvindo normal. Se você tá sem microfone e eu tô te ouvindo tão melhor, às vezes é o meu. Ah, então era o meu que tava te interferindo. Será? Eu acho que era. Mas, ó, parece que continua. Melhorar, gente. Melhorou um pouquinho? Acho que melhorou. Ó, aqui, ó, muita gente perguntou se é verdade que com a medicação pode iniciar só a partir dos 8 anos. Não, ela pode ser feita antes, igual eu expliquei. Tem esse período da mini puberdade, pode ser tratado até os 6 meses. Ele pode ser feito antes. É uma preferência minha, eu gosto de tratar ele por volta dos 10, 11 anos. Certo. Que é ali quando começa aquela mudança no testículo, né? Isso. Certo. Conferindo aqui, ó, do bebê de 7 meses, minúsculo. Então, se for menos que 2 centímetros, é um problema e precisa ser avaliado. Pode procurar. Doutora, a pessoa não tem condição de levar numa consulta com um especialista, mas tem essa desconfiança. Tem algum exame de sangue, alguma coisa assim, que pode pedir para o pediatra ou é somente a medida mesmo? O primeiro parâmetro de todos é a medida. Então Certo. precisa confirmar e o diagnóstico é clínico, é medindo mesmo, é bem papum, né? Mediu ali, tá batendo com a tabela, tá muito pequeno, opa, então tem alguma coisa errada, precisa investigar. E Certo. geralmente, Kimberly, a gente precisa investigar outras doenças associadas. Então não é só ir lá medir LH, FSH e testosterona. Pode ter outras coisas influenciando. Os hormônios, eles funcionam muito assim. Então, é um interferindo no outro, a nossa cabeça funciona igual o da Nazaré lá pensando, sabe? Então, não dá para falar assim, esse exame tem que pedir, ele que vai bater o martelo e falar. Quando se diz de hormônios, a gente precisa pedir um pouquinho mais. Então, o ideal é que seja o especialista mesmo a avaliar. Certo. Tem uma pergunta aqui e eu já vi essa pergunta, ó. Menino com 14 anos tem que ter quantos centímetros? Já fez cirurgia de testículo. Também vi pergunta se a cirurgia de fimose também altera no tamanho. Ela altera no tamanho, porque às vezes a fimose, você não consegue esticar. Eu já tive casos assim no consultório. Então, eu não consigo medir corretamente porque eu não consigo expor a cabecinha. Ah, Entendeu? certo. E aí eu não consigo esticar. Aí fica, não consegue. E a cirurgia de fimose, gente, ela sempre tem que ser feita antes do menino entrar na puberdade. Porque ele vai começar a experimentar as mudanças e aí ele vai ter sofrimento naquele período. Então tem que corrigir antes. Certo. Mas depois a criança fez a cirurgia, isso não vai atrapalhar no desenvolvimento. De forma alguma. E a do Não tem nada a testículo, ver. e a do testículo. Eu acho que deve ser aquele testículo retrátil, alguma coisa assim. A do testículo que eu acredito é o testículo escondido, né? Que é a criptorquidia. Então o testículo fica no alto. A única coisa que o cirurgião faz é descer esse testículo e fixar ele na bolsa. Porque o testículo ele não foi feito para ficar numa temperatura quente. O nosso ovário fica dentro da barriga, ele fica lá de boa. O testículo não. O testículo tem que estar fora do corpo, senão ele fica relacionado à infertilidade lá na frente. Entendeu? Então a criptorquidia também tem que descer. Não influencia em nada. Pelo contrário, melhora. Porque se eu mantiver o testículo intraabdominal, ou às vezes na virilha, ele pode ficar mais quente e não produzir os hormônios como deveria. E pode até dar infertilidade. Certo. E aqui, ó, tem uma pergunta aqui, que nem você falou de medida criança recém-nascida. A criança recém-nascida, ela não expõe a glande. Aí essa medida vai ser ali. Aí você vai segurar na cabecinha o máximo que der. Se não conseguir expor, beleza. Mas segura na cabecinha e estica pela cabeça, nunca pela pele. Certo. Doutora, você pode disponibilizar essa tabela pra gente? Tem alguma tabela no teu perfil? Para as mães terem uma noção? Eu vou providenciar.
Mas é uma tabela dos livros que a gente segue mesmo. Eu vou preparar um conteúdo desse e aí eu vou disponibilizar para vocês nos próximos dias. Combinado. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. É os exames. Ah, perguntaram aqui se o SUS disponibiliza esse tratamento de micropênis. Não, mas o tratamento ele é feito com testosterona intramuscular. E atesto, essa semana mesmo eu fiz um tratamento e deixa eu lembrar aqui quanto que foi. A gente prescreve uma dose por mês, mas não é a ampola cheia, é uma parte dela. E aí o restante tem que jogar fora, não pode reaproveitar. E na farmácia já vem as três ampolas. É por volta mais ou menos as três ampolas de uns 100 a R$ 120. Ah, não é caro, Não, absurdamente. não é caro. Gente, olha que notícia maravilhosa. Então, aqui, ó, agora eu vou fazer até um merchan aqui pra doutora. Se vocês desconfiam que o filho de vocês tem, a doutora vai passar a tabelinha pra gente. A doutora, ela atende em Brasília, mas ela atende online. E aí dá pra, com essa orientação, a mãe fazer a medida pra te passar online. Isso, dá sim. Então, gente, ó, já agenda com a doutora aí, que não é uma coisa absurda pra gente fazer os tratamentos dos filhos, não, gente. Não, o Vamos cuidar tratamento dos ele é nossos bom. meninos. É um tratamento teoricamente de fácil acesso, mesmo não sendo disponibilizado pelo SUS, né? E é um tratamento seguro, tá? Ele não influencia na fertilidade lá na frente, nada disso. Mas o que eu quero sempre deixar vocês cientes não, tem que medir esticado e ali forçar mesmo, pra gente documentar se é micropênis, tá? Nós estamos falando de crianças, então nada de falar que tá pequeno e não estar pequeno, porque a gente vai dar hormônio para aquela criança, né? Então a gente precisa ter bastante cuidado e seriedade nesse tratamento. Certo. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Ah, que nem você falou que não tá com essa epidemia. Qual é a porcentagem de micropênis? Tem algum dado, assim, pra gente ter uma noção ou não? Não, não tem. É raro. É igual eu tô dizendo, a doença em si, micropênis muito pequeno, é raro, tá? Mas o que a gente tem percebido é que tem aumentado um pouquinho mais a exposição a compostos que pioram a produção hormonal, né? Mas eu não sei te falar a porcentagem em si de micropênis que a gente tem hoje, não. Entendi. Pensando numa população geral, assim, quantos por cento apresentam? Certo. Então, eu acho que eu, como se diz, fiz todas as perguntas de modo geral. Tem mais Tem alguma uma aqui, ó. coisa? Como informar a criança sobre. Ai, meu Deus, espera. Como informar a criança sobre isso, para ela não ficar neurótica medindo toda hora. Ô, gente, a Adorei. gente tem que ter muito cuidado para lidar com eles, porque eles ficam mesmo. Então, assim, no consultório, igual eu disse, eu sempre tento levar de forma mais leve, assim, explicando a seriedade para eles, né? Principalmente dos menininhos que às vezes chegam com sobrepeso, com obesidade. Eu falo, olha, a gente precisa perder peso, sabe por quê? Porque senão o pipiu vai ficar um pouco menor, não vai ficar legal. Mas realmente, então tem que explicar para eles que isso é com o tempo, não vai crescer de uma hora para outra. E fala assim: você nasceu ontem já desse tamanho? Não. Da mesma forma, o pipiu também não vai ficar grande de uma hora para outra. Acalma o coração que vai dar certo. A gente vai cuidar de você. Então, sempre eu tento lidar dessa forma, sabe? E aí a gente faz as medidas, né? Ali de 3 em 3, 4 em 4 meses na consulta. E com o tratamento é maravilhoso, responde muito bem, ele sempre costuma dar certo. E aí, que nem fez essa pergunta, eu me lembrei, quando eu comecei a ver esse assunto de micropênis, um jeito de eu medir aqui em casa, muito disfarçadamente, porque meus meninos são extremamente curiosos, foi assim, na hora do banho, como quem não quer nada, foi ele lavar, aí eu coloquei a mão assim, para dar aquela medida mais ou menos assim, pra depois eu vou conferir. Falei assim, medir no dedo, pronto, falei assim, depois eu mido. Se der muito discrepante, aí eu falo aqui, vamos medir. Mas É. se não der, eu dei uma disfarçada. Mas é isso, senão eles ficam encucados. Mas os meninos passam por um período que automaticamente eles começam a comparar com os coleguinhas. Então, às vezes, chega um adolescente lá, eu pergunto pra ele, e aí, você acha que tá menor do que o seu coleguinha? Aí ele já fica vermelhinho. Aí eu falei, não precisa ter vergonha, eu sei que vocês fazem isso na escola, eu sei. Eu já vi muito relato contando que eles medem mesmo, que eles fazem Mede, é comparação. normal, é natural isso, né? E aí você me lembrou de mais uma coisa, eu acho que aqui pra gente encerrar aqui, eu acho que não tem mais nenhuma aqui muito.
muito fora, não. E para quem entrou agora, a doutora vai disponibilizar o conteúdo pra gente dessa tabela, né? Que tem gente perguntando tamanho de 12 anos, de 14. Me segue lá, gente, que eu vou preparar esse conteúdo e posto lá pra vocês, prometo. Já coloquei, já citei ela várias vezes hoje nos meus stories, nos meus vídeos, mas depois eu coloco mais uma vez. Ai, gente, printa nós aí, posta aí que vocês estão assistindo a live, nossa! É Ah, verdade. ué, nós tá aqui, toda aqui. Vocês não vão printar nós? Vou fazer uma aqui, nossa, aqui. Peraí, que Ixi, travou. Agora você voltou. eu vou fazer o print, eu saí. Gente, já segue a doutora aí. E, doutora, estão perguntando aqui o valor da consulta. Tem lá no teu Instagram o teu WhatsApp? Tem. Lá no link da bio tem. Daí pode chamar a secretária. Às vezes, esses dias a gente passou por uma chuva de mensagens, então eu estava ajudando elas a responder. Então, às vezes sou eu, às vezes é ela, mas a gente responde vocês lá. Pode chamar. Então, vocês chamem lá, que aí ela vai orientar direitinho, ver o melhor horário para vocês. Então, porque não tem como a gente passar o valor aqui, gente, porque é uma coisa muito pessoal e fora que a disponibilidade de tempo. Então, é melhor vocês chamar ela lá, que vai dar mais certo. E eu acho que é só isso para. Qual é o Instagram, doutora? O Fala aí o Instagram Instagram. é doutora Luciana, DRA Luciana Naves underline. Doutora Luciana Naves underline. Mas é só vocês ir lá nos meus stories que eu A citei gente ela fala lá. underline ainda hoje, não fala? Fala, Olha, né? menina, o negócio no hashtag, se a gente sabe se é jogo uma velha, a gente tá ali nos 30 a mais ali, fica difícil falar os negócios. Exato, pra mim é o underline. Então, Minha filha, no meu tempo também é underline. Mas eu acho que é isso Kimberly, mesmo, mas gente. muito obrigada, meu bem. Foi um prazer compartilhar. E vamos combinar outras lives. Quando tiver dúvida aí, pode me chamar que eu fico felizona de vir trazer novidades aí para vocês e tirar essas dúvidas e os tabus, principalmente, que rondam muito a endocrinologia até hoje. E eu foi estudando muito sobre os conteúdos de menino que eu descobri que quem fazia esse tratamento, que quem olhava isso, o tamanho do testículo, era o endocrinologista. Para Somos mim, era nós, o as urologista. estrelas. Eu achei o máximo. Eu achei o máximo quando eu descobri isso. E eu sempre trago aqui no meu perfil, falo muito dos endocrinologistas, porque assim, eu achei um trabalho maravilhoso e um trabalho muito diferenciado, né? Porque, como você É, falou, os pediatras não muita, estão. muita gente, Kimberly, até hoje não sabe que tem tratamento. Isso que eu acho mais triste. Isso para mim é o mais triste, não saber que tem um tratamento. Então, quando eu fui fazer essa live, eu falei assim, gente, é raro, mas mesmo que se fosse 1%, eu, eu brinco muito aqui no meu perfil, é pouco quando 1% não é o seu filho. Exatamente. Quando 1% não é o seu filho, é pouquíssimo. Mas quando o meu filho entra nessa porcentagem, já não é pouco mais. Exato. Então, eu quero trazer essas informações que seja para 0,1%. E eu fico muito feliz de ter tido uma profissional tão maravilhosa quanto você, que foi muito gostoso essa live, passou mais do que Pois é, nosso passou tempo, super rápido, né? passou super rápido. Eu nem sei como te agradecer pela disponibilidade, pelo carinho, pela confiança também, porque, como se diz, os médicos vêm trazer essa informação para a mãe de uma maneira tão leve assim é muito raro. A gente tem encontrado muita dificuldade nisso. Então, eu te agradeço muito mesmo. Deus te abençoe demais. Amém, você Eu vou te chamar lá mais vezes. Pode me chamar. Então, Tá fica bom? com Deus. Muito obrigado. Um E eu beijo, aguardo essa pessoal. menina. Boa noite para vocês. Fiquem com Deus e vamos cuidar desses mocinhos aí, hein? Vamos cuidar dos nossos meninos. A mãe dos meninos e a médica dos hormônios. Fica com Deus, Tchau, meu bem. gente. Beijo. Tchauzinho. Até mais. Tchau.